Olá, amigos! Nós hoje vamos continuar a leitura comentada do livro Pecados Espetaculares do pastor John Piper, da editora Cultura Cristã. Veja a ilustração e, se for possível, você adquirir o livro para ler, é muito bom, você não vai se arrepender. Durante os estudos ou depois dele, você poderá deixar aqui nos comentários as suas perguntas, suas dúvidas, e nós vamos tentar responder na medida do possível. Vamos seguir. Hoje nós vamos dar entrada no capítulo 1 do livro. Esse capítulo 1, o pastor John Piper, ele expõe os motivos que o levaram a escrevê-lo. E são 4 motivos. Mas antes da gente entrar nesses motivos, ele cita 4 eventos interessantes que ocorreram durante a história. Esses eventos exaltam a soberania de Deus sobre o pecado. O primeiro evento é a história de Roboão, filho do rei Salomão, que, ao falecer o seu pai, ele tinha que tomar uma decisão sobre o governo do povo. Então ele foi buscar conselho com os anciãos de Israel, e esses anciãos falaram com ele: se te fizeres benigno para com o povo, este povo será teu servo. Ele não gostou muito desse conselho dos anciãos, então foi buscar conselho com seus amigos mais jovens. Já esses deram o conselho o inverso desse conselho, dizendo que ele deveria apertar o jugo sobre o povo, para que o povo se submetesse à autoridade dele. Infelizmente, Roboão gostou desse conselho e, a partir dessa opção dele, o povo se rebelou e Israel foi dividida, formando as 10 tribos do norte, que foi chamada Reino de Israel, sob o comando de Jeroboão, e as 2 tribos do sul, que ficou sob o governo de Roboão, que é o reino de Judá. Agora, por que ele fez essa escolha? Segundo a Crônicas 10:15, nos mostra que esta opção dele, esse desejo, essa decisão dele, vinha de Deus. Então, nos parece estranho que uma decisão equivocada dessa, que dividiu o povo, tenha vindo de Deus. Mas veja, a palavra de Deus nos assevera isso. Essa decisão vinha de Deus. Um outro evento curioso também foi a associação dos 2 reis, o rei Acabe e o rei Josafá. Rei Acabe, rei de Israel, e o rei Josafá, rei de Judá, que se uniram para pelejar, para guerrear contra a Síria. Mas antes de saírem à luta, eles convocaram 400 profetas, e esses profetas mentiram declaradamente de que eles deveriam ir à luta porque Deus lhes daria a vitória. No entanto, essa palavra procedia da influência de um espírito mentiroso que veio sobre esses profetas, e eles mentiram para os reis. Apenas o profeta Micaías, que declarou que eles mentiam e que era da parte de Deus esse espírito mentiroso para que eles fossem enganados. Acabe e Josafá não aceitaram o conselho de Micaías, partiram para a guerra e foram derrotados pelos sírios. Nessa batalha, o rei Acabe foi alcançado por uma flecha de um soldado sírio e veio a morrer caminho de volta para Israel. O terceiro evento interessante que a gente deve considerar foi um fato ocorrido com o rei de Judá, o rei Amazias. O rei Amazias fez guerra contra o povo edomita e os venceu. Amazias se encheu de orgulho pela sua vitória, se ensoberbeceu e estava partindo para cima de Israel, para lutar contra Israel. O rei Joás de Israel então mandou falar com Amazias para que ele ficasse quieto, porque ele estava orgulhoso da sua vitória, mas se ele persistisse
naquele seu conselho, naquela sua soberba, naquele seu orgulho, ele iria se arrepender. Amazias não ouviu o conselho de Jeoás, perseverou no seu propósito de lutar contra Israel e foi vencido por Jeoás. Amazias foi preso, Jeoás invadiu Jerusalém, roubou os tesouros do templo e destruiu parte da cidade e retornou para Israel, levando consigo alguns reféns de Judá. E interessante dessa história é que, segundo a Crônicas 25:20, nos fala que Amazias não quis atender o conselho de Jeoás, que declarava ou denunciava o seu orgulho, a sua soberba, porque esse orgulho, essa obstinação de Amazias procedia de Deus. Então, nesses eventos, estranhos que sejam, decisões equivocadas que sejam, que trouxeram consequências ruins para o povo, procediam de Deus. Isso nos faz refletir a respeito da presença ou da ausência de Deus no pecado do homem. Na verdade, Deus é soberano sobre os homens, inclusive sobre os seus pecados. Vamos continuar agora buscando então o que motivou o pastor John Piper a escrever este livro. Sigamos agora. Os 4 motivos que o pastor John Piper informa, nós vamos dar uma olhada agora neles. São 4 motivos bem interessantes. O primeiro dos motivos: porque Deus quer que entendamos a sua soberania sobre o pecado. Conforme nós já relatamos eventos anteriores, bem curiosos, onde em todos os 3 eventos, a decisão de errar daquelas pessoas procedia de Deus. Deus, então, permitiu que aquelas pessoas tomassem decisões erradas e tivessem por consequências danos, prejuízos ou fizessem coisas inconvenientes. E esse porquê Deus quer que nós saibamos que Ele é soberano é o primeiro motivo do pastor John Piper. Um segundo motivo do pastor John Piper para ele ter escrito esse livro, Pecados Avassaladores, é sobre o mal que avassala, que destrói, que permeia a nossa humanidade, a Terra. Nós podemos citar inúmeros males, mas nós temos aqui os homicídios, a ganância, a inveja, né, a mentira, a prostituição, a violência, o homossexualismo, a escravidão de pessoas. Tem tantos males, tantos pecados que existem praticados pelos homens, e além desses males praticados pelos homens, nós ainda temos associado a eles calamidades que trazem grande sofrimento a todas as pessoas. Vulcões, terremotos, tsunamis, né, enchentes, secas, são eventos catastróficos para a humanidade, como as pragas, as doenças, pandemias e coisas do gênero. São eventos muito grandes. Em contrapartida a isso, a gente vê que Jesus, quando esteve na Terra, ele realizou milagres fantásticos, espetaculares também. Ele ressuscitou mortos, curou enfermos, deu vista aos cegos, deu audição aos surdos, né? Ele deu comida para os famintos. Então, o Senhor ele demonstrou claramente que ele tem todo o poder sobre o mal, sobre a calamidade, sobre o pecado. A Jesus foi dada toda a autoridade. Ele pode cessar isso. Mas se ele pode fazer cessar o mal, por que não o faz? Então essa é uma segunda questão. O mal que avassala o mundo, por que Deus não impede que esse mal prospere na terra? O terceiro motivo: é possível que a gente tenha alegria em meio às adversidades desses dias que temos vivido? A palavra de Deus nos assevera em 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 1, que nesses últimos dias sobreviriam tempos difíceis para nós. Essa informação é um alerta para a igreja.
Mas qual é a origem desses tempos difíceis, dessas dificuldades? 2 Timóteo 3, de 2 a 5, ele fala, é a multiplicação do pecado. Vale a pena até a gente ler. Leamos. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, aí tem uma relação grande de causas de pecado e de pecados que trazem esses tempos difíceis nesses últimos dias. E para piorar essa situação, o Senhor ele acrescenta esses males às calamidades naturais. Então, a própria palavra fala, eu vireis falar de guerras e rumores de guerras, terremotos, tempestades, vulcões, furacões, tudo quanto é tipo de acidente natural ainda vai se associar com o crescimento do pecado, da malignidade, que transformará esses nossos últimos dias em dias difíceis. E essa situação, ela ainda vai piorar nesse tempo. Porque o Senhor fala, além desses pecados, nós seremos atribulados e perseguidos e mortos. A igreja de Cristo vai ser vítima dessa perseguição, está lá no Evangelho de Mateus 24:9, também no Evangelho de Mateus 24:12, ele diz, o amor se esfriará de quase todos pelo crescimento da iniquidade. Esse talvez seja de todos o pior mal. E nós precisamos nos atentar para esse fato. A iniquidade, o pecado crescerá de uma tal forma e será de uma tal forma natural, comum no nosso meio, que ele passará a ser tolerado e muitos irmãos vão começar a se associar ao mal e esfriarão no amor. Vai ser um tempo estranho, verdadeiramente estranho. O Senhor, ele nos alerta por essas mensagens que estão registradas e tem um detalhe, ele não pretende interromper esse mal. 1 Pedro 4,12 diz o seguinte, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então o Senhor ele não pretende cessar esse tempo de aflição. Ele não tem essa intenção. Ele alerta, ele nos diz, preparem-se, mas ele não vai cessar. Vai correr solto, o mundo vai evoluir para o seu caminho natural. E aí aqueles que morreram estão na presença do Senhor, conforme está em Apocalipse 6, 10 e 11, eles perguntam, até quando, Senhor? Até quando vai continuar esse morticínio, essa perseguição contra a igreja do Senhor? E o Senhor responde, até que sejam completados os números dos seus conservos, que morrerão como vós outros morrestes. Então, nós temos Deus parece que tem um número certo de mártires que serão vitimados por esse tempo de aflição, por essa perseguição à igreja, por esses dias difíceis nos últimos dias, né? Mas uma coisa o Senhor nos deixa bastante clara, e a igreja precisa estar atenta a isso, precisa se informar disso. O Senhor sempre estará no controle. Leia o que está escrito em Lucas 21, de 16 a 18. Leamos. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Em outras palavras, Deus está ciente desses tempos difíceis, Deus está no controle desses tempos difíceis, Deus está ciente de que sua igreja será perseguida,
Deus está ciente de que nós, cristãos, passaremos por momentos difíceis, seremos perseguidos, caluniados, denunciados, agredidos e até mortos. E Deus fala, nem um fio se perderá de sua cabeça, fio de cabelo se perderá de sua cabeça. Mas como assim? Se eu vou ser morto, eu não vou perder nem um fio de cabelo, eu vou perder a vida. Certo? Vai. Mas Deus sabe disso e Ele quer isso de você. Isso é o que você vai servir a Deus. É na sua vida e na sua morte que você vai glorificar a Deus. Porque essa vida aqui é passageira, é fugaz, é terrena, é limitada. Mas a glória de Deus está reservada pela eternidade para todo aquele que lhe for fiel. E o Senhor, então, ele exorta para isso. Nenhum fio de cabelo cairá da sua cabeça sem que Deus o saiba e o permita, porque isso ocorre para a glória de Deus. E o pastor John Piper, ele ainda acrescenta, ele não se sente na menor obrigação de levar a igreja a ser otimista. Antes, pelo contrário, assim como um navio em alto mar que passa por um período de tormentas e as ondas querem submergi-lo e o barco sacode de um lado para o outro e os tripulantes se assustam, mas se esse navio tiver um bom lastro, pode ser que ele rompa essa tempestade e chegue em águas calmas. E é isso que o pastor John Piper pretende com esse livro. Não é deixar a igreja otimista de que nada vai te acontecer, que você está isento, mas te dá um lastro, uma segurança de que Deus está no controle. Esteja preparado para esses dias, saiba que eles vêm, mas esteja tranquilo no Senhor, firme no Senhor, ainda que se abata sobre a sua vida, a vida de sua família, de seus amigos, da sua igreja, um tempo de dificuldades, confie no Senhor. Deus está no controle. Essa é a proposta do pastor John Piper, e não de consolar a igreja simplesmente. O quarto motivo que o pastor John Piper alega para ter escrito este livro é que ele pretende, assim como Paulo, viver para Cristo e, se for preciso, morrer para Cristo. Leamos o que está registrado na carta de Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, o quarto motivo para John Piper se dispor a escrever este livro é que ele quer servir ao Senhor, seja em sua vida ou seja em sua morte. E ele entende firmemente que, ao escrever esse livro e exortar e alertar a igreja, ele está servindo ao Senhor para que ele contribua para que a igreja esteja preparada para viver e ultrapassar esses dias difíceis que se avizinham, né? Então ele vai fazer isso como? Ele vai analisar os propósitos, a soberania e os efeitos dos grandes pecados, os pecados que ele denomina espetaculares. Então ele lista alguns dos pecados que ele vai tratar ao longo dos capítulos deste livro, como por exemplo a queda de Satanás, o pecado de Adão, a Torre de Babel, a venda de José como escravo para o Egito, o pedido de um rei pelo povo de Israel que rejeitou ao Senhor, o governo do Senhor, para ter um governo de homens sobre si, e por fim a traição do amigo de Cristo, Judas Iscariotes. Então, em cima da análise desses pecados, ele vai contribuindo para cooperar para a igreja vencer esses dias difíceis. Então, esse é o quarto motivo dele. Ele quer viver ou morrer, mas que seja para a glória de Cristo. Então, nós podemos avançar analisando. Entristecidos nós seremos, muito entristecidos, mas sempre alegres. Deus é glorificado quando nós somos satisfeitos pela sua providência, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Mas Deus também é glorificado quando nós somos maltratados, perseguidos ou entristecidos por sua causa. O importante é que nós sejamos
fiéis ao Senhor. O amor de Deus, a graça de Deus não permitirá que nós sejamos entristecidos, ainda que estejamos num mundo em crise absurda, ainda que sobre nós se abata a calamidade, porque o Espírito Santo do Senhor sempre estará em nossos corações, nos consolando. E é impossível nós estarmos num mundo de pecado sem que a gente não sofra as consequências desse pecado. E devemos lembrar que nós mesmos carregamos sobre nós uma mancha irremovível do sangue de Cristo. Sendo assim, a gente vive uma alegria no meio da tragédia. O amor de Deus nos preserva, o amor de Deus nos mantém firmes, motivados, confiantes. E outra coisa, os cristãos são estranhos, não? Porque exatamente por esse motivo nós somos diferentes do mundo. A palavra de Deus que está registrada em 1 Coríntios 7, 29 e 30, Paulo fala a respeito do casamento, mas ele cita bem essa característica do cristão. Vamos ler lá. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. Então eu até destaco aqui as palavras, os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, porque ainda que a tristeza se abata sobre nós, nós temos alegria no coração. Ainda que a calamidade venha sobre nós, nós temos paz em nosso coração, porque o Senhor nos dá essa paz no Espírito Santo. Então nós podemos aqui encerrar essa leitura comentada do primeiro capítulo de John Piper, resumindo os 4 motivos que o levaram a escrever esse livro. O primeiro motivo é a pergunta: por que Deus quer que nós saibamos que Ele é soberano sobre o pecado? O segundo motivo é porque um mal que avassala tanto o nosso mundo, sendo que Deus tem o poder para cessar esse mal. O terceiro motivo, podemos ter alegria em meio às tribulações e à perversidade desse mundo nesses últimos dias. E o quarto motivo que o John Piper encontrou para escrever este livro foi que ele deseja viver para Cristo e, se for preciso, glorificar a Cristo com a sua morte, assim como Paulo fez. Então, meus irmãos, esse é a síntese do primeiro capítulo do livro Pecados Espetaculares do pastor John Piper. Se você teve alguma dúvida ou gostaria de fazer algum comentário, registre aqui embaixo, deixe aí o seu registro e nós vamos respondendo na medida possível, e outros curiosos ou outras pessoas interessadas também poderão fazer. Se você quiser receber os outros vídeos, notificação dos demais vídeos que nós vamos produzindo deste livro e de outros materiais, inscreva-se no nosso canal. Fiquem com Deus, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.